Olá senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Coruja do Carvalho, e o vídeo de hoje é trazido a vocês através de uma doação do Marcelo Vitoros. E eis o que ele tem a dizer. Olá Coruja, no dia 30 de novembro de 2024 ocorreu na cidade de São Paulo um evento promovido pelo Instituto de Defesa dos Direitos dos Homens. Copiei essa parte do Enem só para descontrair. Nesse contexto, eu gostaria que você respondesse a pergunta que nomeia o evento. Os homens devem ter direitos? Valeu e um abraço. E Marcelo Vitoros, eu que agradeço a doação e o assunto de vídeo, e vamos a esse assunto de vídeo, né? Lembrando, é claro, vocês senhores, que se quiserem promover um vídeo aqui no canal, o link está aqui na descrição e no comentário fixado. Assim vocês também ganham acesso vitalício a conteúdos antecipados através de um cargo no meu servidor do Discord, e vocês podem também apoiar o conteúdo de maneiras gratuitas, deixando um like, se inscrevendo, ativando as notificações, compartilhando o vídeo e ficando à vontade na seção dos comentários, como sempre, né? Agora vamos a esse assunto. Homens devem ter direitos ou não? Essa é uma discussão interessante porque quando se fala de direitos, a galera tá pensando em legislação, né? Estado de bem-estar social, tá pensando em a tal da democracia. Cara, foda-se a democracia, tá ligado? Se foda. O homem, ele nunca vai ter essas regalias femininas, as quais atualmente a gente sempre fica botando em perspectiva, né? Porque aos homens foi prometida igualdade. O que narrativas igualitárias como o feminismo prometeram foi que as mulheres iam pegar os cargos de especialização, né, com cotas e ações afirmativas e tal, para ajudar os homens a sustentar o peso da sociedade, sabe? A sustentar famílias e a produzir para toda a humanidade. E não foi o que aconteceu. E os homens caíram nessa mentira feito patinhos. Tem um vídeo do Raccoon excepcional que ele fala sobre isso, chamado A Grande Mentira. Porque o mito de narrativas igualitárias, principalmente o feminismo, né, foi que as mulheres iam ajudar os homens a sustentar a sociedade e, porra, isso não aconteceu, não está acontecendo. Na verdade, hoje, o público feminino ele é o que mais custa para o Estado. Todo dia surge uma lei nova a favor das mulheres, ou alguma ação afirmativa, alguma cota, algum privilégio novo. E se a gente for fazer o cálculo mesmo, chuto eu, tá? Mas eu nunca vi nenhuma fonte sobre isso, por motivos óbvios, obviamente, né? Me perdoem aí a redundância, mas é óbvio que o Estado ele não vai simplesmente fazer um censo mostrando o quão custoso é o público feminino para a máquina pública, né? O quanto de imposto de verdade está escoando para esse público. Mas assim, chuto eu que deve estar próximo de 30% dos gastos públicos, tá? E pode não parecer muito, 30%, mas cara, comparando com todos os gastos estatais, incluindo corrupção, 30% é muita coisa. O estado de bem-estar social gasta muito com mulher, muito. E, obviamente, nesses censos nós temos acesso, os homens são os maiores contribuintes, né? Eles pagam mais impostos de fato, mais taxas, isso é indiscutível. Então, quando se fala em homens deveriam ter direitos, os caras estão querendo, assim, tipo, estão falando de coisas tipo, vamos tentar criminalizar a misandria na internet também, né? Como por muito tempo o próprio Dom Sandro ele endossou ali aquele link, né, para uma votação para tentar transformar isso num projeto de lei. Uma votação estilo abaixo-assinado, né? Dessas online aí, e por um tempo até eu recomendei no meu canal também e tal, mas eu já sabia que não ia dar em nada, porque, assim, homem reclamar, homem fazer passeata, manifestação, esse tipo de coisa, que são estratégias mais femininas, não são levadas a sério por ninguém, nem mesmo por eles. Então, quando os homens eles ficam falando de direitos, eles estão falando disso, né? Do tipo, homem deveria ter licença maternidade também. No caso, licença paternidade, né? Homem deveria se aposentar com 60 anos também, igual as mulheres e tal. E, cara, esquece essa merda, cara. Esquece essa merda aí, porque nem aquele meme lá do Tropa de Elite, né? Isso não vai dar certo. Nada disso vai dar certo. Você como homem, você tem que botar na cabeça que tudo que você quiser desse mundo, você vai ter que tomar. Ponto final. Então vai ter que tomar pra você, sabe? Não vai adiantar pedir, não vai adiantar reclamar, não vai adiantar requisitar. Você vai ter que tomar. E quando eu digo tomar, eu não tô falando de roubar, não tô falando de cometer atos ilícitos, criminosos e tal. Eu tô falando de você levantar a porra da bunda da cadeira e fazer o que tem que ser feito para você ter o resultado que você procura. E é só isso. É isso que eu digo.
O que é ser homem? Ser homem é única e exclusivamente você fazer aquilo que você tem vontade de fazer, o que você quer fazer, não importa o que seja, até mesmo se for imoral, antiético ou criminoso, porém arcar com as consequências e responsabilidades do seu ato. E é por isso que existe um sistema de leis que, convenhamos, contra os homens é mais severo, né? Justamente porque o homem ele já nasce meio que pré-programado para ter uma mentalidade de eu vou fazer o que eu tenho que fazer e vou arcar com as consequências dos meus atos. A mentalidade feminina não tem essa segunda parte, né? E aí você percebe como o sistema todo ele se organiza para contemplar a mentalidade e a natureza femininas hoje. Justamente porque também é da natureza masculina tentar prover e proteger para o feminino a todo custo. Então, a elas sempre foi dado esse cargo natural de reclamona, sabe? De ficar pedindo coisa, enchendo o saco até conseguir, como se fossem crianças mesmo. E é uma coisa até que Esther Vilar fala no livro dela, O Homem Domado, né? Que os homens eles legitimam esse tipo de atitude porque eles mesmos não aplicam consequência, e até mesmo por troca de sexo, companhia, ou só para ter uma satisfação interna de estar fazendo a mulher que ele ama, que ele tem um apreço feliz, o cara ele vai lá e passa a mão pela cabeça, sabe? É indulgente, é leniente, ou faz favores inadequadamente, sem mérito, meio que numa cultura cavalheiresca. E isso, por estímulos e recompensas, manda o sinal de eterna infantilização para a mente feminina, entendeu? E aí você começa a tratar elas como merecedoras de algo, sem, obviamente, mérito algum, e elas rapidamente começam a achar que aquele é um direito de nascença delas, né? E é muito fácil perceber isso no público feminino, né? Tanto em grupo quanto em indivíduo. Elas não conseguem entender muito bem que quando elas falam de direitos, elas estão falando sobre um sistema, sabe, completamente artificial que naturalmente nunca existiu, foi criado pelos seres humanos, principalmente pelos homens. Só que elas tratam isso como se fosse um direito universal delas, entendeu? E às vezes elas acabam até caindo num auto-engano de usar a palavra como se fosse mágica. E o fato é que não é porque está escrito no caderninho de algum político que uma lei vai ser cumprida. E é isso que os próprios homens eles também têm que entender, né? Parece que muitos não estão entendendo. Leis, no fim do dia, não significam nada. Esse negócio de direitos humanos, direitos fundamentais humanos, isso fere a dignidade humana, não sei o quê. Cara, isso não importa, entendeu? No fim do dia, a única lei que vai prevalecer é a lei da natureza, é a lei da selva. E não se enganem, não se enganem. É sob essa única lei que os seres humanos operam. Todos os seres humanos, tá? Homens e mulheres, todos eles operam sob essa única lei, no fim do dia. Todo mundo sabe disso, pelo menos lá no fundo, sabe? Lá no fundo do consciente. Ou do subconsciente, inconsciente, que seja, não importa. Como diz o ditado, né? Estamos apenas a 9 refeições da anarquia completa e da selvageria. 9 refeições. Isso significa 3 dias com fome, né? Se você seguir a regra mais comum de 3 refeições ao dia. E quando você começa a encarar o mundo de uma maneira mais crua e mais maquiavélica no sentido filosófico da coisa mesmo, você fica mais lúcido, né? É tipo a visão de Marco Aurélio, a Memento Mori, né? Você ter sempre os pés fincados na realidade, sempre saber que enquanto você tiver uma refeição, um teto sobre a cabeça e integridade física, no caso saúde, né? Pouco ou quase nada importa mais. Isso não vale só para você, isso vale para todo mundo, porque no fim do dia essa é a regra da selva, e a regra da selva, a lei, né, da natureza, é a que impera sobre todos os indivíduos. Quem controla isso sobre os outros, principalmente, é que controla o poder. É quem vai ter poder. Então, guerra de narrativa, essa coisa de palavras machucam, identidade de gênero, isso está destruindo o mundo, está destruindo a cabeça dos jovens, progressismo, blá blá blá. Cara, isso não importa. Quem tem poder de verdade é quem controla os pilares da sobrevivência humana. Comida, abrigo e saúde. Ponto final. Os homens, eles eram valorizados no passado porque eles ofereciam isso, eles tinham controle sobre isso, tá? Então, quando nascia uma menina numa família, o pai já sabia que ele não poderia sustentar ela para sempre e que ela não ia conseguir prover para si mesma. Então, ele sabia que ele ia ter que arranjar casamento para ela. Pelo próprio bem dela, ele teria que basicamente oferecer a própria filha para um outro homem como uma propriedade mesmo.
E essa apropriação, essa venda da própria filha como se fosse um objeto era absolutamente necessário, até para a própria segurança dela, porque qualquer ser humano, isso não é só homem, qualquer ser humano cuida muito melhor daquilo que é seu. Vamos lá, tem 2 carros que você tem que cuidar, um é seu, o outro é do seu amigo. O seu amigo faz um péssimo uso do carro dele, mas você cuida do seu carro bonitinho, você é responsável com o seu carro. Você vai cuidar melhor de qual? Sem esse papo de, vou cuidar do carro do meu amigo do mesmo jeito que eu cuido do meu. Sendo que, saindo dali, depois que ele pegar o carro dele de volta, ele vai lá e vai esbagaçar a porra toda, vai zoar tudo. Aí todo o seu cuidado foi jogado por água abaixo. Enquanto você cuida bem do seu carrinho, e você sabe que você vai dirigir com ele bonitinho, porra, cuidando dele, não passando em buraco, não metendo louco na estrada e tudo mais. Então, quando o cara ele tinha a garantia de que a esposa era a propriedade dele, ele cuidava muito melhor, tá? E eu já desmistifiquei essas paradas aí de que no passado os homens eles abusavam, eles batiam, era um absurdo. Porra, não faz nem sentido. A mulher pesando quase metade do que o homem médio pesa, com a estrutura óssea e muscular ridícula, parecendo de uma criança. Você acha mesmo que elas iam aguentar muito tempo? Você acha que elas iam sobreviver tomando porrada diariamente dos caras se essa fosse a realidade no passado? Porra, pelo amor de Deus. Violência existia, existe até hoje, né? Só que é muito menor do que realmente tentam aí convencer os homens, né, para tentar fazer tipo uma guerra de... É a guerra de narrativa, cara. Se for jogar pelos censos que a gente tem hoje, os homens sofrem até mais violência das próprias mulheres do que eles praticam contra elas. Então, assim, não faz sentido. Os censos estão aí para comprovar. Eu deixei no vídeo anterior, lá na descrição do fixado, né? Mas onde eu quero chegar aqui, no fim desse vídeo, falando sobre poder de verdade. O que é o poder? É você ter aquilo que outra pessoa precisa, sabe? Esse é o verdadeiro poder. E o que é que o ser humano precisa de verdade? No fim do dia mesmo, são essas 3 coisas, cara. Alimentação, abrigo e integridade física, sabe? Que é o quê? Provisão e proteção. Foi o trabalho que o homem sempre fez ao longo da espécie, ao longo da história, na verdade, da espécie. E é algo que até se tornou uma tendência biológica, né? Eu não vou nem dizer determinismo, porque você pode não ser um provedor e protetor. Se fosse um determinismo de verdade, você seria veementemente obrigado a fazer isso. Beleza, o Estado ele meio que te obriga a fazer isso através dos impostos, mas você pode sempre deixar de pagar imposto dando um jeitinho, né? Ou mesmo você pode consumir mais do Estado do que você gasta, você perde de imposto para ele. Então não chega a ser um determinismo, eu gosto mais da palavra tendência agora. Eu usei por muito tempo o tal do determinismo, mas eu parei para pensar e se for um determinismo não dá para escapar, né? E tem muitas formas de escapar de várias tendências naturais e nesse caso dá para escapar, então é uma tendência. Então os homens eles têm uma forte tendência para provisão e proteção por conta disso. E o direito do homem, vamos botar assim, né, que no fim das contas, quando os caras falam de direito, eles estão falando de privilégios ou de benefícios, né, regalias que seja, e tentam comparar isso com o que as mulheres ganham e tal, como se fosse uma tentativa de realizar a promessa, né, que lhes foi feita, essa coisa de não, os homens e mulheres são iguais em tudo, eles serão tratados iguais, terão as mesmas oportunidades. Então, eu acho justo, né? Acho justo, só que eu acho fantasioso, isso não vai acontecer. Acho que é perfeitamente justo os homens exigirem isso, só que, tira o cavalinho da chuva, cara. Não vai acontecer. O máximo de direito que você vai ter, que no fim das contas você está procurando, é poder. E o que é poder? É você ter aquilo que a outra pessoa precisa. É assim que você moga alguém, é assim que você tem poder sobre alguém. O que o ser humano precisa, essas 3 coisinhas aí. Então, quando você tem abrigo, quando você tem capacidade de oferecer alimentação e saúde para um indivíduo, que seja uma mulher, um outro homem, você tem poder sobre essa pessoa. E esse poder ele é baseado na sua capacidade de se retirar dessa negociação. Ou seja, você parar de oferecer aquilo. Ou seja, aí, né? Esse fluxograma lógico está bem longo, mas é isso. O poder do homem, no fim das contas, é a provisão e proteção e a capacidade de cessar essa provisão e proteção no momento que ele quiser. É por isso que o aparelhamento estatal ele vai tentar sempre evitar com que os homens possam sair dessa negociação. Veja, uma das primeiras coisas que as mulheres fizeram, né, quando conseguiram poder político foi evitar que os homens se retirassem da negociação de provisão e proteção, né? Com pensão alimentícia, separação de bens.
As maiores questões delas nas advogadas, principalmente advogadas influenciadoras, que a gente vê aí pelo TikTok, pelo Instagram e tal, nas caixinhas, é justamente essa, né? Será que eu posso tirar a provisão e proteção do meu marido, ou do meu ex-marido, do meu namorado, sem o consentimento dele? Então você vê que essa parada do consentimento, elas não ligam muito quando é o homem, né? Porque o interesse delas é a provisão e proteção. O interesse dos homens, obviamente, é sexo, fertilidade e tal. Mas ali, consentimento tem que sempre, né? Elas sempre estão falando de consentimento. Ah, e se não for consentimento, é isso, é aquilo, um monte de palavras, né? Abuso, blá, blá, blá. Mas você vê, os homens, eles querem o consentimento da mulher, na parte sexual, obviamente. Quanto mais a mulher tá com tesão pelo cara, mais com tesão o cara fica. Porque ele até se acha, porra, consegui fazer uma mulher ficar com tesão por mim, a tal da atração genuína, né? Isso é até explicado biologicamente porque no ato forçado a fertilidade da mulher diminui. Porque quando ela está excitada, ela está lubrificada, até quando ela tem um orgasmo e tal, né, a dilatação ali do canal vaginal facilita muito a fecundação. Então, até para o interesse do gene egoísta que quer se reproduzir, é mais interessante que a mulher consinta. Então, por isso que os homens eles querem o consentimento, né, para a questão sexual. Os únicos que não se importam com isso ou que não querem isso são doentes. Isso é uma minoria, uma absoluta minoria. Já a maioria das mulheres não está nem aí se os homens consentem ou não em dar a elas o que elas querem dos homens, que é o quê? Provisão e proteção. E é aí que você vê que elas são espertas, elas sabem que elas têm essa ideia de que no fim do dia o que importa é provisão e proteção. E a única coisa que elas não podem fazer por si mesmas, e elas têm que tirar dos homens. E elas usam a máquina estatal para isso. Agora, se você for inteligente, o seu direito, né, que é o que o Marcelo Vetores no fim das contas está querendo dizer aqui, o seu poder é negar provisão e proteção. Como é que você faz isso? Porra, tem várias formas. A mais óbvia é o Bitcoin. Olha só que maravilha. Assim você não vai ser saqueado no divórcio. Assim você não precisa pagar pensão se você não quiser. Assim, os satânicos estatais eles podem, revirar o mundo atrás do teu dinheiro. Se você fez tudo certinho, tá com o Bitcoin na sua carteira de autocustódia, tá com as 12 palavras, né, a senha na tua cabeça, não tá anotado em lugar nenhum, meu irmão, tu pode levar esse dinheiro pro caixão e ninguém vai pegar um centavo dele. Aí o vagabundo vai começar a dizer, coruja, mas pode ser rastreável, coruja, mas podem quebrar blockchain, coruja, podem fazer aquilo, tá, mas você tem uma opção melhor? Para esse assunto em específico, você manter o seu poder sobre a sua provisão e proteção, você tem uma opção melhor? Eu não vejo uma opção melhor do que o Bitcoin. Pode ter falhas, não importa. É a melhor opção que eu conheço. Então é isso que vocês precisam entender. É isso que vocês querem no fim do dia. No fim do dia, o que vocês querem é poder. E o poder se resume, no fim do dia, a negar ou oferecer proteção e provisão. Cara, no fim do dia é tudo atração negociada, vamos botar assim, né? É sempre o velho da lancha, o sugar daddy, que ele tá chegando na mulher que se comporta mal e fala o seguinte, olha, se você não se comportar direitinho, eu vou cortar aqui a veia de financiamento que tá indo para você, tá? E aí ela fica pianinha, cara. Essa é a real submissão feminina, é uma submissão material, porque é nisso que elas estão interessadas, não é à toa que material, vem do radical mater, que é o mesmo de maternidade, que é algo exclusivamente feminino. É isso que a grande mãe, né, a mater, está interessada em coisas materiais. Não é à toa que algumas doutrinas religiosas dizem que mulheres, no geral, elas estão ligadas diretamente à carne e para elas ascenderem espiritualmente para algo além da carne, além da matéria, elas teriam que reencarnar como homens. Eu acho que é hindu que tem essa ideia, eu não lembro. Mas tem umas religiões, umas doutrinas assim, filosóficas espirituais que dizem que mulheres não conseguem ascender a outro plano, né? Só homens têm essa capacidade. E se elas quiserem fazer isso, elas têm que reencarnar como homem. Faz algum sentido, né? Se a gente, obviamente, usar essa lógica. Então, cara, no fim do dia é tudo dinheiro, sabe? O dinheiro, obviamente, sendo a expressão de riqueza, né? Na verdade, referência de riqueza, não expressão. Porque riqueza, foi o que eu falei, é capacidade de produzir alimento, abrigo, bem-estar e qualidade de vida para outras pessoas. Seja ferramentas de trabalho, seja terras, seja armas, que é para proteção, ou seja, manutenção da integridade física. Isso é riqueza, tá?
Quem é rico de verdade tem essa capacidade de oferecer isso às outras pessoas. E o dinheiro ele é mais um referencial para isso. Então não foquem tanto nessa questão de papel moeda, cédula. Não foquem tanto nisso. Foquem em riqueza de verdade. Certo, senhores? Eu acho que chegamos ao fim desse vídeo. Conclui bem. Muito obrigado a vocês que acompanharam até aqui. Um forte abraço. Lembre-se de ter sabedoria e consciência sempre. Que é o Coruja. Vejo vocês no próximo vídeo e até mais.